Nós vamos demonstrar aqui o amplificador emissor comum polarizado por divisor de tensão. Este circuito deve seguir as especificações dadas pelo projeto. Nós vamos ter ganho de 20 vezes, numa tensão de saída de 6 volts de pico a pico sobre uma carga de 10K. E a impedância de entrada deve ser maior ou igual a 20K. O circuito ele vai utilizar uma alimentação de 12 volts, seguindo a diretriz de que nós não devemos utilizar uma alimentação maior que o dobro do VOPP de saída. O gerador de função ele fica com a tensão de entrada ajustada para a tensão de saída dividido por 20. Então nós vamos aplicar uma tensão CA fixa de 300 mV de entrada, que neste simulador exige que nós inserimos o valor em valores de pico. Então, com o valor de 150 mV de pico, nós temos o valor de 300 mV de pico a pico. Para o projeto é necessário nós escolhermos o transistor e a corrente de polarização do transistor. Uma dificuldade que nós temos nos transistores é o beta. E olhando aqui na descrição do modelo matemático do transistor, nós temos este valor que é o BF, que é dado aqui por 676. Esse BF é o máximo beta que o simulador utiliza nas suas simulações. Lembrando que o beta do transistor varia com a corrente de polarização e o VCE. Então, para solucionarmos esse problema, eu consultei aqui na folha de dados da Motorola, do BC548C, aqui nas características de pequeno sinal. Podemos observar que para o BC548C o valor pode variar de 450 a 900, com um valor típico de 600. Esse valor de beta é medido sob as seguintes especificações: corrente coletor 2 mA, VCE 5 volts e frequência de 1 kHz, que é uma situação de trabalho muito próxima a que nós utilizaremos no nosso pré-amplificador. Então nós vamos escolher uma corrente de polarização para o nosso projeto de 2 mA e utilizaremos um beta então de projeto de 600. A partir das inequações que nós utilizamos para o projeto do pré-amplificador, nós calculamos então o valor de RC, depois consequentemente nós calculamos o valor de RE total, e o REAC, que é esta parcela que não fica desacoplada pelo capacitor, ela vem da expressão do ganho. Os valores de R da base, eles devem ter uma magnitude de valores aqui que permita que o nosso pré-amplificador tenha uma impedância de entrada acima de 20K. Terminado o projeto, nós podemos então partir para o primeiro momento da nossa simulação e verificar como é que está a polarização e o ganho do nosso circuito. Nós vamos utilizar aqui os cursores de medição, que vai nos permitir então, já colocando um dos cursores no pico da onda e o outro cursor no vale, nós temos aqui na medição do nosso osciloscópio digital o valor de pico a pico da forma de onda sobre a carga, que está nos dando 3,84 volts de pico a pico. Vejamos que aqui nós não alcançamos os 6 volts que nós esperávamos. Os valores em DC da polarização nós podemos verificar aqui nos operating point. Eu estou medindo aqui a corrente de coletor em 1,98 mA, está bem próximo dos 2.000 projetados, mas o nosso parâmetro AC do ganho não está contemplado ainda. Esses valores em azul aqui nós podemos marcar nesta opção aqui para que nós possamos enxergar os valores da tensão em DC. Para que nós façamos o ajuste do ganho do amplificador, o elemento que nós vamos variar é o REAC. Lembrando que no momento que nós vamos diminuir o valor do REAC, que fica no denominador da expressão do ganho, nós vamos aumentar o nosso ganho. Porém, no momento que nós diminuímos este resistor, nós temos que compensar esta diminuição aumentando o RE desacoplado para que a soma desses dois resistores fique no valor próximo aos 470 ohms, que foi o projeto do RE em DC. Com esta configuração de valores, 82 no REAC, 390 no RE desacoplado, nós já chegamos a um valor de tensão de saída de pico a pico de 6,4 volts sobre a carga de 10K, e o nosso ganho está então ligeiramente acima das 20 vezes, mas é esse valor que então nós vamos deixar no nosso projeto. O nosso ganho medido a partir destes valores
se deu então em 21,4 e o valor do ganho calculado para este circuito é 22,5. Temos uma aproximação boa do calculado para o medido. Um outro detalhe que eu quero mostrar aqui é a fase do sinal. Quando nós colocamos as formas de onda da tensão de entrada e da tensão de saída, nós podemos ver que o amplificador inverte a fase do sinal de entrada e que é esperado nesta configuração de amplificador que é o emissor comum. Esse fenômeno já é descrito quando nós colocamos o ganho com um traço na frente aqui, que é o ganho negativo. Este menos ali indica apenas a inversão da fase do sinal da entrada para a saída. Nós vamos partir agora para o processo de medição das impedâncias de saída e de entrada do nosso pré-amplificador. A impedância de saída, nós vamos partir para o seguinte procedimento. Nós vamos medir a tensão de saída do amplificador sem carga, abrindo um parênteses aqui que o nosso simulador não permite tirarmos a carga e medirmos aqui a tensão num circuito aberto, então nós vamos substituir a carga por um resistor de 10 mega que praticamente funciona como um circuito aberto. Então nós vamos medir a tensão de circuito aberto e depois nós vamos colocar aqui uma resistência que nos dê a metade da tensão de pico a pico medida originalmente. Pelo princípio do divisor de tensão, nós vamos encontrar que o valor da carga que nós colocamos aqui será o valor da impedância de saída. Medindo-se a tensão de saída sem carga, então, nós temos aqui no nosso cursor 8,13 volts de pico a pico sobre a carga de 10 mega, que é o nosso circuito aberto. E agora nós vamos substituir a carga pelo valor da nossa impedância de saída calculada e verificar a precisão do nonosso cálculo. Substituindo-se o RL por resistor de 2.7K, a nossa tensão de saída caiu para 4,08 e que inicialmente nós esperávamos um valor de 4,06, nos dá uma boa aproximação também do calculado para o medido. Na medição da impedância de entrada, nós vamos retomar o valor da tensão de saída sem carga, que nós já sabemos que é 8,13 volts, e aí nós vamos inserir em série com o circuito um resistor fixo que faça com que a tensão de saída caia pela metade. Se isso for alcançado, nós sabemos que o valor do resistor é o valor da impedância de entrada do estágio. Inserindo-se um resistor fixo em série com o nosso estágio de 23,5K, que foi o valor da impedância de entrada calculada para esse circuito, nós temos a tensão de saída caindo para 4,07 volts de pico a pico. O valor esperado era 4,065, então temos uma excelente aproximação da impedância de entrada calculada com a impedância de entrada medida. Por fim, eu quero mostrar aqui um elemento importante no projeto de estágios pré-amplificadores relacionado à polarização do transistor. O valor que eu quero ressaltar aqui é este valor em azul aqui, que é o 6,57 volts, que é o valor de VC. Se nós medirmos o valor CA neste ponto, ele é o valor da tensão de saída, porém ele está excursionando no eixo horizontal de VC, que é esse 6,57 volts. O valor CA de saída ele já está aqui, o capacitor apenas isola esse valor de 6,57 da carga, porém esse 6,57 é o eixo em que essa senoide excursiona. É importante que este valor fique próximo à metade da alimentação, porque ele vai permitir com que o sinal tenha excursão para cima e para baixo de uma maneira homogênea. Se esse valor aqui da polarização estiver muito para cima, por exemplo, o semiciclo positivo vai ter uma limitação de excursão e vai ocorrer uma distorção, como eu vou demonstrar agora. Eu alterei aqui o valor do resistor RC para 2K, agora não estou preocupado com o ganho do circuito, porém com a questão da polarização. Vejam que a tensão VC subiu para praticamente 8 volts. Os 8 volts é o eixo onde a senoide vai excursionar. Aumentando um pouco o sinal do gerador de função para provocar uma distorção, nós vemos que o semiciclo positivo sofre a distorção primeiro, justamente porque o valor de VC está muito alto. Esse limite que nós temos aqui de excursão do semiciclo positivo normalmente se dá a 1 volt, 1,5 volt abaixo da tensão de alimentação. Se o valor de VC estiver muito para baixo, a distorção ocorrerá no semiciclo negativo primeiro. Voltando para o nosso valor original de RC, e ainda com o gerador com um sinal maior, que coloquei 700 mV de entrada,
podemos ver que há distorção nos dois semiciclos, justamente porque o gerador está com um valor maior. Mas o que eu quero demonstrar é que esses pontos de distorção aqui são os limites que este circuito nos dá para a excursão do sinal. Então, todas as senoides que estiverem dentro desses dois valores, elas não serão distorcidas, e quando o valor de VC estiver o mais próximo possível da metade, nós temos o ponto de distorção homogêneo, que é o momento em que nós temos a menor distorção possível do nosso circuito.